Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Iago. Seguinte, prometido para vocês, a gente vai falar sobre a entrevista do Rafinha no último lance da TNT, sobre a ausência de laterais. Então a gente vai fazer um react aqui com vocês e depois, é claro, a gente vai contribuir com aquela questão dos conceitos que a gente colocou de temporalidade da tática para vocês, beleza? Então, uma rápida vinheta e na volta, tudo isso aqui no canal de Iago. Seguinte, pessoal, já estou com o meu fone de ouvido, porque a gente vai ouvir agora o Rafinha falando sobre essa ausência a partir da pergunta do Bruno Formiga, tá? Então, colocarei aqui na tela para vocês e a gente vai passar a ouvir o Rafinha. Dá. Meio tanque, mas vai. Não, mas é um moleque que tem muito futuro. Tu não acha que a posição tá sofrendo... Eu acho que ela é a que mais sofreu impacto, tá? Assim, aquele bate-volta, Cafu... hoje acho que é impossível. Não, ou tu vai jogar pianinho construindo até o meio, ou do meio pra frente vai ser um Arnold da vida, porque ser Rafinha e Arnold hoje não tem como. Não, acabou isso. O Rafinha treinador talvez vai ver uma... Não é que a posição esteja em extinção, tá? Mas ela vai ter que sofrer uma adaptação aí, não? Aquela ilusão ali de Roberto Carlos, Cafu, não tô falando de qualidade, tô falando de bate e volta. É impossível, pô. Tem como fazer ainda? Essa pergunta é muito boa, essa pergunta é importantíssima pra falar sobre isso, porque o futebol hoje não permite mais um lateral que faça isso. Como o lateral hoje que joga ali, na antiga linha, né, no 4-4-2, um lateral que faz ultrapassagem, que jeito? Hoje no futebol ele até ultrapassa, o problema é a volta. Que todo time hoje joga com dois pontinhos, dois extremos rápidos. Nas tuas costas, filho. Qual lateral que vai ficar indo jogando hoje, fazendo ultrapassagem igual antigamente, como você citou aí? E aí pega o Speed Racer nas costas depois. Eu sou de 85, minhas referências é Cafu, Vitor. Esses caras não tem isso. E vários que eram muito ofensivos eram acusados de não saber defender. Tipo Serginho, então, tipo assim, são laterais que faziam muito isso. Tô falando do lado direito, os caras que a gente tinha com o Maicon. Esses caras que tinham o Maicon correndo. A mesma coisa que o Maicon, o Jorginho, pô, ídolo. O cara, assim, é muito cara bom, né? Assim, eu tô dizendo assim, mas, cara, o Jorginho é nossa referência. Tô dizendo assim, mais esses que eu vi, assim, que era do São Paulo, que assim, que eu tenho mais. Que eu sou São Paulino, então acompanhava sempre. Não permite mais hoje. Como você vai jogar um lateral que vai passar 5, 6 vezes no primeiro tempo, dar uns 5 cruzamentos no primeiro tempo, ele vai tomar no mínimo umas 4 bolas nas costas. E se tomar um gol nas costas já era, filho. Hoje em dia não tem jeito. Se ele for uma na segunda, ele já não vai mais falar assim, ó, ninguém vai me defender, pô, ninguém vai me cobrir. Eu vou ficar aqui, tem que saber construir. Problema de vocês aí. O cara tem que fazer várias paradas. Você foi muito bem nessa, porque hoje é fácil você ver lá na Europa. Quando os pontinhos estão aqui. Vê se algum lateral hoje joga colado com vai ponta. Tudo pra dentro. O lateral vem por dentro, porque se o lateral for marcar o ponto aqui, o lateral só aqui já tem bola nas costas. Facão na hora. Tem jeito. Então, assim, até na final nós usamos muito isso. Até a gente ia jogar contra o Flamengo, né? Eu joguei contra o Flamengo, então eu conhecia toda a rapaziada. Foi jogar contra o Bruno. Pô, eu com 38, o Bruno com 20. O Bruno, 2 passos dele é 12 meu. Pô, o Bruno é rapidíssimo. É diferente, mas aí você monta um jogo, igual o professor Dorival montou, eu monto o jogo pra mim defender. Agora hoje, um lateral que apoia, que vai no fundo, que cruza, tem, mas 3 porque ele vai cruzar e vai receber 2 nas costas, mínimo. Então é difícil hoje. Agora, você foi bem, muito feliz nessa colocação. Por que o lateral hoje tá mais construtivo? Porque o cara tá indo pro meio, porque não tem como fazer mais isso. O futebol hoje está muito rápido, a velocidade é totalmente diferente. Não tem mais negócio da bola, quando antigamente o cara virava a bola, dava a bola no ponto, o lateral vinha. Fazia aquele tempão, né? Você ficava gritando. Todo mundo gritando, a torcida já gritando pro lateral, fazia passagem. Hoje é difícil. Então, assim, o futebol hoje tá muito dinâmico, então, assim, não permite hoje fazer isso. Mas você tem razão, tá em extinção sim, porque não tem como fazer mais isso. Pessoal, a partir dessa fala, a gente vai voltar naquele ponto que foi apresentado no último vídeo sobre tática. Tá? O que essa fala traz de importante para a gente? Ela traz uma questão que o que a gente caracteriza como um lateral? A gente determina que ele tem algumas demandas, que ele tem algumas características e que ter algumas características é algo bom e ter outras é algo ruim. Então o que a gente sente falta na seleção brasileira? Por exemplo, eu sinto falta de pontas. Por que eu vou de laterais? Por que eu vou sentir falta de laterais?
que eu estou acostumado com o Cafu, com o Jorginho, com o Roberto Carlos, com o Branco. Então, eu tenho caras que vão apoiar bastante e vou ter caras no meio que vão compor essa linha para que esses caras apoiem. Então, nesse cenário, quando a gente observa, esse é um conceito datado. Ele é um conceito, vou colocar aqui para vocês, não só a imagem, mas também colocar um laserzinho para poder apontar para vocês o que a gente está falando. Tá? Então, qual é o grande ponto? A gente está olhando um cenário de um conceito que ele é datado. Então, a gente está falando, por exemplo, que aqui no presente, onde a gente se encontra, certo? A gente quer olhar para trás para entender esse conceito e aplicar ele aqui. Só que aqui, a margem de erro dessa interpretação desse conceito é enorme, porque eu não entendi quais são as modificações das demandas do jogo ao longo desse tempo, e conforme o tempo for passando, esse cenário aqui vai ser cada vez mais distante. Então, qual é o grande ponto? Você sair dessa observação para cá e passar a observar aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Walker no City, eu vou usar o City como exemplo, porque é o grande exemplo positivo desse cenário. Walker no City. Ou, por exemplo, a gente pode observar o City jogando com uma linha com 3 defensores quando ataca, com mais 2 caras de meio campo à frente dessa linha, com mais 4 caras à frente dessa segunda linha e mais um atacante. Se a gente observar essas recomposições, essas organizações, qual é o grande conceito que você vai ter que trabalhar ali? Não é necessariamente a gestão do espaço do jogo em movimentação e posicionamento, mas a inter-relação entre esses jogadores. Por isso que quando joga o Rodri joga de um jeito, quando não joga o Rodri não consegue a mesma efetividade. Não é só uma questão de qualidade técnica, execução do passe. A gente está falando de uma qualidade na interpretação da demanda do jogo. Então, o que a gente consegue entender, e o Rafinha fez a leitura muito bem. Se eu tenho um cenário onde eu tenho um ponta aberto que vai explorar as costas, esse tipo de situação exige um determinado comportamento meu, que por mais que eu queira fazer outra coisa no jogo, o jogo me demanda aquilo. E eu tenho que ser inteligente o suficiente para entender o que o jogo está demandando e realizar aquilo que é necessário. E aí a gente não está falando sobre posicionamento, sobre sistemas, nesta forma mais fechada desse conceito. A gente está falando sobre ocupações espaciais dinâmicas. Então a gente está falando sobre a forma como essa equipe vai ocupar o espaço, sim, mas a partir das interações. Então, se eu tenho, por exemplo, laterais direitos no meu elenco, eu vou ter um lateral direito como o Walker, dando o exemplo do City, que vai se adaptar melhor à função de zagueiro nessa concepção, ou vai ocupar melhor a primeira linha de construção do que o Rico Willis. O Rico Willis, que é o lateral direito substituto do Walker, vai ocupar melhor a função mais à frente, na segunda ou até mesmo na terceira linha. Por quê? Porque por mais que eles sejam laterais, dentro da nossa construção social do conceito de lateral, eles têm características diferentes. Então, se eu colocar o Arnold, por exemplo, o Cancelo, por exemplo, talvez eu tenha caras que auxiliem mais na construção. Quando eu falo, por exemplo, do Afonso Davies, do Theo Hernandes, ou eu vou falar, por exemplo, do Carvajal, talvez esses caras mais centralizados não se adaptem à função. E aí você percebe que há uma ocupação espacial que não só passa pela forma como o treinador vai gerir isso, vai pedir para os seus jogadores, mas por toda uma construção passada e por toda uma taxa de êxito que você vai ter daquele jogador ao longo dos jogos que ele vivenciou. Então, o que passa para o jogo e o que passa a ter necessidade para esse jogo e esses conceitos? É entender quais são as vivências anteriores desses jogadores, porque isso ainda vai estar presente, vai ter um construto histórico aí presente. Também vai estar relacionado diretamente, não só a essas questões passadas, mas também às expectativas futuras. E, principalmente, se a gente for olhar o que demanda o jogo, e aí as instruções passam muito nesse sentido, a gente precisa olhar um intervalo curto de tempo, não longo de tempo.
Porque os conceitos, por mais que eles venham sendo longos, eles vão se modificando ao longo desse tempo, e aí você passa a ter esse ponto central. Iago, o Guardiola utiliza uma formação ou sistema que já se usava lá atrás, médio, porque a gente está olhando só o posicionamento, a disposição em campo. Quando você olha a intensidade, quando você olha o nível de interação, a forma de construção das jogadas, uma série de outras coisas, isso é completamente inédito. Por quê? Porque as coisas no futebol serão inéditas. Então a gente precisa observar os conceitos na sua temporalidade. O conceito de lateral ficou para trás. O conceito de meio-campista ficou para trás. O conceito de zagueiro ficou para trás. O que eu preciso observar? Quais são as ações cuja responsabilidade maior será de uma determinada pessoa, de um determinado jogador, e onde que eu preciso que esse cara esteja ocupando determinados espaços, interagindo com determinados jogadores para aumentar o seu potencial. Então, eu estou gerenciando, claro, eu tenho determinados elementos, eu tenho pessoas interagindo, mas eu preciso largar a mão de um conceito mais fixo e começar a observar esse conceito de uma forma mais maleável. Para nesse conceito mais maleável, eu conseguir construir uma assinatura própria, uma identidade própria e imutável dessa equipe ao longo do tempo. Por isso que quando a gente assiste o City, por exemplo, você vê até dois laterais jogando juntos direito, o Rico Williams e o Kyle Walker. Eu posso ver, por exemplo, vou jogar com um zagueiro na lateral direita, como é o caso do Koundé no Barcelona, e aí eu coloco um cara de construção pela esquerda, como é o caso do Cancelo, ou eu posso colocar dois caras, um de construção pela direita, o Cancelo, e o Baldé pela esquerda, que é mais de apoio, mas aí eu preciso de um cara que volte e componha. Por quê? Porque é uma questão, é claro, de ocupação de espaço, de movimentação? Sim, porque isso são ações presentes ao jogo. Mas, principalmente, é uma questão de interação. É uma questão de segurança, é uma questão de emoção presente no jogo, é uma questão de relação com a bola, é uma questão de interação entre os jogadores e de inter-relação entre esses jogadores. Então, tudo isso passa por eu entender quais são os pontos que eu vou observar e, principalmente, nortear os meus jogadores. Mas, é claro, tática é um conceito já ultrapassado. Técnico é um conceito já ultrapassado. Se a gente não superar os conceitos que já foram ultrapassados, a gente não vai conseguir propor coisas novas, a gente só vai conseguir adaptar coisas que venham de fora, porque lá sempre estarão os melhores jogando, por uma questão financeira, e ao estarem os melhores jogando lá, o ineditismo de maior qualidade, que mais vai perdurar no tempo, estará lá. E a gente só adapta aqui. A gente precisa ter uma identidade própria no sentido de ter uma linguagem própria de interpretação desse jogo. E isso passa também pelos laterais, que não sumiram, mas que são outros. Porque há um ineditismo da época. Como os meias, o camisa 10 não sumiu. Os camisa 10 estão aí. A questão é, esse camisa 10 ele é mais próximo do camisa 10 anterior a ele do que o do camisa 10 da década de 70. Do mesmo jeito que o lateral é mais próximo do lateral anterior do que o lateral de 2010. Do mesmo jeito que o goleiro modificou ao longo do tempo. Tudo modifica. E a gente precisa ter conceitos que também vão se ajustando ao longo do tempo para que a gente consiga entender e interpretar melhor este futebol. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilha. Deixem de procurar os laterais aí pelo mundo. Não sumiram, tá? Estão todos aí. Estão ocupando os espaços e fazendo ações diferentes. E tá tudo bem. Tá legal. Beleza? Temos grandes jogadores. Aproveitem quando forem assistir o jogo. E parem de tentar buscar coisas que o jogo já não oferta mais. Porque é desnecessário. Tá? Um beijo a todos. E até mais. Obrigado pela audiência. Valeu!